pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 7ª aula online de língua portuguesa, da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Nós iremos falar dos seguintes temas: o mundo do trabalho, o uso do bom, mal, bem e mal com ele, certo? Falando do mundo do trabalho. Transformações no mundo do trabalho e questões históricas. No século XVIII, a condição de trabalhar era considerada como de uma pessoa desprovida de condições econômicas e sociais. Conceito de trabalho refere-se de maneira restrita às atividades desenvolvidas por servos ou por aqueles que cumpriam jornadas de trabalho denominadas jornaleiros. A inserção do jovem no mundo do trabalho se dá principalmente em decorrência de questões econômicas e sociais por estratégias de sobrevivência. Representações sobre o trabalho. O que permeia o imaginário na contemporaneidade é o status social conferido aos sujeitos. Quando falamos em considerados trabalhadores, são indivíduos que se dedicavam a produzir algo durável, portanto, considerados de maior valor, como, por exemplo, os artesãos. Os trabalhadores, todos como inferiores individuais, incapacitados, capazes de viver somente por meio da venda da sua mão de obra. Os realizadores de obra, indivíduos com capacidade de criação e realização. O desejo pelo trabalho, relacionado diretamente à imagem que se associa ao indivíduo trabalhador, se propondo até mesmo as condições materiais que essas condições oferecem. Certo? Segundo Leandro Conde, toda sociedade vive porque consome, e para consumir depende da produção, isto é, do trabalho. Toda sociedade da geração vive porque cada geração nela cuida de uma formação seguinte e lhe transforma algo da sua experiência. Educa não a sociedade sem trabalho e sem educação. Conceito de trabalho. Segundo Marx, o homem transforma a natureza, mas nesse processo ele transforma a si mesmo. Nesse sentido, entende-se que o conceito de trabalho, em sua dimensão ontológica, é categorizada e constituída do ser social. Assim fala Lukács. O trabalho é, nesta dimensão, um processo coletivo e social, mediante o qual o homem produz as condições gerais de sua existência. Ao produzir tais condições em suas relações com a natureza e com suas próprias condições históricas e sociais, o homem se faz social, sujeito da construção de si, do mundo e das relações sociais, tanto na sua produção material quanto intelectual. Não se pode confundir o trabalho na sua essência e generalizar a autocrítica. Lukács, 1978, trouxe esse pensamento com certas formas históricas que o trabalho vai assumir, entre elas a servil, a escrava e a assalariada, sendo que nesta última é comum se confundir trabalho com emprego, que se apaga às questões inerentes à venda de força de trabalho pelo trabalhador. Ou seja, tem pessoas que dizem que tem trabalho, tem pessoas que falam que tem emprego. Por quê? Porque elas estão vendendo ou trocando mão de obra, trabalho pelo dinheiro. Mas vamos compreender um pouco mais desses conteúdos falando do uso do bom, mal com U, bem e mal com L. Certo? Quem nunca ficou na dúvida se é correto estar mal com U ou mal com L? O morado. Mal com U e mal com L estão aqui em destaque, certo? Que atira a primeira pedra. Mesmo tendo o português como língua materna,
Essa nossa mãe sempre nos deixa encurralados quando pensamos em algumas de suas regras, em relação à diferença entre bem e mal com L e bom e mal com U. Não é diferente. Por isso, vamos esclarecer de uma vez todas para que não sejamos maus filhos dessa língua tão querida e fiquemos de bem com o nosso querido idioma. Bom e mal são adjetivos, ou seja, confere qualidade aos substantivos, palavras que nomeiam seres e coisas. O emprego correto se dá em. Vamos conhecer algumas frases. Ele é bom médico. Observe, ele é bom médico. Outra frase. Ele é mau aluno. Mal apareceu com U. Como estamos falando de bom e mal, observe que um é o inverso do outro. Eu posso dizer, ele é mau médico, que é o inverso de bom. Mal com U, porque mal com U é o inverso de bom, certo? Assim como eu poderia inverter essa frase. Ele é mau aluno, mal com U, eu poderia dizer que ele é bom aluno, bom com O, certo? E aí facilita o meu entendimento e onde é que eu vou utilizar e quando é que eu vou utilizar mal com U e mal com L, certo? Por outro lado, mal com L e bem, que estão em destaque, podem exercer três funções distintas. Exercem a função de advérbios, modificam o estado do verbo, por exemplo, seu filho se comportou mal na escola. Mal apareceu com L, certo? Outro, ele foi bem aceito no novo trabalho. Bem, certo? Como conjunção, servindo para conectar orações, como em mal com L, chegou e já se foi. Mal chegou e já se foi. Mal apareceu com L, certo? Essas palavras também têm a função de substantivos. Por exemplo, você é o meu bem, certo? Outro, o mal dele é não saber ouvir. Observe que mal é com L, certo? Vamos lá. Fixando esses poucos exemplos, já será o suficiente para nunca mais cair nas armadilhas da nossa língua e ficar de bem, observe que bem está em destaque, com todas essas dificuldades que temos com as regras. Mas, na dúvida, lembre-se sempre dos pares, mal com U versus bom e bem versus mal com L. Assim não há como ficar de mal do português. Vamos esclarecer e tirar todas as dúvidas agora. Observe, mal com U, o inverso dele é bom. Como eu vou verificar se a minha frase eu vou utilizar mal com U ou mal com L? Eu vou colocar o inverso. O inverso de mal com U é bom. Se encaixar perfeitamente, eu sei que nessa frase eu vou utilizar mal com U. Se não encaixar perfeitamente o inverso, que é bom, eu vou tentar encaixar bem. Se encaixar a palavra bem, eu sei que o inverso é mal com L, certo? Vamos esclarecer agora. O menino é bom. Olha, o menino é bom. Quem é o inverso de bom? Mal com U. Então, eu posso dizer que o menino é mal. Mal com U, porque o inverso de bom é mal, certo? Outra frase. O menino é bem alegre. Bem alegre. Eu posso dizer que o menino é mal-humorado. O mal com L, porque o inverso de bem é mal com L, certo? Então, toda vez que eu for fazer comparações como essa, para que eu tiver com dúvida na minha escrita ou em leituras, eu vou verificar os dois lados, certo? Se encaixar bom, o inverso de bom é mal com U. Se encaixar bem, a palavra bem, o inverso de bem é mal com L. Pronto, resolvi o meu problema, esclareci a minha dúvida. Desafio. O desafio de hoje é o seguinte. Você vai gravar um vídeo de até 1 minuto no máximo, abordando assuntos como, por exemplo, o que pensam sobre
sobre o trabalho. O que vocês pensam sobre o trabalho? Vocês trabalham? O que dizem de suas dificuldades e realizações nesse campo? Quais as dificuldades que vocês têm no trabalho e as realizações que vocês têm também no trabalho? Vocês vão estar abordando isso em um vídeo de no máximo de 1 minuto e vai estar mandando para o seu professor respondendo o desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Não esqueça de deixar o like, beleza? Caso haja dúvidas, vocês podem estar mandando mensagem para esse número aqui do WhatsApp, que é 799-9890-0185. Vocês podem estar mandando mensagem e tirando todas as dúvidas. Grande abraço e até a próxima.